Olá, sou a professora Maria Edviges. Estamos aqui por um próximo desafio. Um desafio muito grande, onde os pais perguntam para mim sobre os problemas de comportamento. Então, nós vamos dar algumas dicas para dizer para vocês como enfrentar os problemas de comportamento de suas crianças, dos seus adolescentes e muitas vezes de muitos adultos. Então, os pais nos falam para mim: professora, eles acordam chorando, ele amanhece já com crises, eu não sei lidar com essa situação. Isso são falas pontuais de pais. Se não faço as vontades, nós enlouquecemos. É difícil pegar um ônibus, entra em pânico quando vê um cachorro, quando vê algo diferente, tem crises sem motivos, dificuldade de lidar com situações novas. E como nós percebemos, são esses desafios que os pais no seu dia a dia estão enfrentando. Mas agora, como que nós podemos conversar com vocês, pai e mãe, a respeito deste comportamento alterado, desta dificuldade que a criança autista tem com relação a situações novas, a espaços novos, a tantos e tantas situações que os pais não sabem como enfrentar. Mas, em primeiro lugar, eu quero conversar com vocês sobre, novamente, lembrando quem é seu filho autista. O seu filho autista, ele tem um transtorno do neurodesenvolvimento, que está presente desde a infância, e eles têm déficits significativos nas dimensões sociais, comunicativas e comportamentais. Então, só lembrando, ele tem déficits nas dimensões sociais, comunicativas e comportamentais. E muitos autores falam que ele tem um grande problema de ordem interacional. Então, quando nós falamos do choro, é problema interacional. Quando nós falamos de pegar um ônibus, é problema interacional. Quando nós falamos nos contextos de uma festa, é problema interacional. Quando nós falamos na rua, onde ele vê um cachorro, é problema interacional. Então, todas as situações que a criança autista atravessa é realmente uma deficiência social. São os ajustes que ele não consegue realizar. Por quê? Porque vamos pensar, quando nós levantamos, será que todos os dias o café tem o mesmo cheiro? Será que todos os dias tem a mesma temperatura? Será que todos os dias o barulho da sua casa é o mesmo, é igual em todos os dias? Será que todos os dias eu amanheço bem, a criança autista amanhece bem? Então, todos os dias, nós vemos que a criança tem que atravessar alguns ajustes que são pontuais e são necessários. Então, nós vamos ver, a criança tem que fazer ajustes com o meio ambiente, a criança tem que regular suas emoções. Por que regular suas emoções? Será que todos os dias ela está da mesma forma? Ela não consegue perceber em si o que acontece com ela e nem reconhecer no outro o que acontece com ela. Logicamente, com isso, para enfrentamento disso, o que ela faz? Altera o seu comportamento. Então, todas as situações novas são pontuais para que ela possa melhorar, fazer uma autorregulação do seu comportamento. Então, essas crises, ela enfrenta com comportamentos alterados. Então, nós precisamos conhecer por que ela altera o comportamento. Eu vejo pais dizendo assim, mas isso é birra. Não é birra. Lá, claro, nós vemos situações de birra, mas isso são crises, são alterações do comportamento, são ajustes que ela precisa fazer para poder o quê? Para poder sobreviver. Como nós podemos perceber, a nossa criança autista, ela tem déficits persistentes na forma de interagir. Déficits persistentes na forma de interagir. O que significa isso? Déficits persistentes na forma de interagir. Por quê? Porque ela não sabe interagir em contextos diferentes, ela não sabe interagir com situações socioemocionais, ela não consegue compreender relacionamentos, ela não consegue compreender tudo que faz parte de um contexto social. Então, nós temos que dar pistas
para que ela possa melhorar o seu comportamento, ok? Então, o que nós vemos? O seguinte, e ela também tem padrões restritos e repetitivos de comportamento. Eu vejo muitas vezes a criança, para se autorregular, para que ela se sinta melhor, essa autorregulação, para que ela possa sentir melhor, ela faz uso de falas repetitivas, comportamentos diferentes, de pular, de saltar, de se mexer, rodopia. Com isso, nós vemos que ela tem movimentos motores desordenados, ela tem uma fala estereotipada e repetitiva, ela tem insistência nas mesmas coisas, ela tem adesão inflexível às rotinas, ela tem respostas ritualistas, às vezes ela nem responde o que você está perguntando, mas ela dá a resposta de algo que aconteceu anteriormente. Ela tem interesses restritos e ela tem ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais. Tudo isso é um quadro de quem é esta criança. E para tanto, para que ela possa compreender este mundo com esses padrões restritos e repetitivos, nós percebemos que altera o seu comportamento. Então, todas as vezes que nós vemos um comportamento alterado, nós podemos perceber que a alteração deste comportamento se dá por causa do quê? Pela instabilidade emocional, pelos ajustes que ela tem que fazer com o meio ambiente. É como se fosse uma consequência de dificuldade de interação, dificuldade de comunicação, logicamente o comportamento é alterado. Então, todas as vezes que você vê um comportamento alterado, porque a criança não conseguiu fazer os ajustes emocionais, não conseguiu fazer os ajustes nos contextos diferentes, então, tantos detalhes que nós temos que perceber para poder auxiliar a criança é reconhecer quem ela é, pai e mãe, e responsáveis. Então, nós percebemos que, às vezes, os pais querem uma resposta pronta com relação a esse comportamento alterado, mas nós temos que conhecer a criança. Nós só podemos contribuir para a melhora do desenvolvimento, pai e mãe, se nós auxiliamos e recebemos conhecimento sobre quem ela é, sobre por que ela se porta de forma diferente. Então, todos esses sintomas estão presentes sempre no período de desenvolvimento da criança. E possibilidade de verificação de todos esses comportamentos antes dos 2 anos de idade. Com licença um pouquinho. Antes dos 2 anos de idade. Então, todos esses comportamentos são apresentados antes dos 2 anos de idade. Então, agora, o que fazer? Porque esses prejuízos, essas dificuldades de interação, esses comportamentos alterados, essa dificuldade de comunicação, causam prejuízo significativo no desenvolvimento global da criança, do adolescente e do adulto. Mas lembrando que todos esses comportamentos, todas essas alterações se apresentam sempre antes dos 2 anos de idade. Mas e agora? Eu vejo pais, muitas vezes, sendo desafiados diante dos comportamentos irregulares dos seus filhos, alterados dos seus filhos, mas não sabem o que fazer. Mas a primeira pista é conhecer quem é seu filho. Toda alteração de comportamento, estou sendo repetitiva, mas isso é necessário, toda alteração de comportamento são os ajustes de interação que essa criança tem que fazer, são os ajustes de comunicação que essa criança tem que fazer, e ela tem padrões de comportamento bem alterados, restritos e repetitivos. Então, nós precisamos entender o nosso filho, o nosso neto, o nosso sobrinho, o nosso vizinho, as crianças que estão ao nosso redor. Eu percebo que a sociedade ainda desconhece quem é a criança autista, tanto no meio da sociedade, mas principalmente, muitas vezes, no lugar onde ele deveria ser melhor acolhido, que é na família. Essas perturbações são difíceis de serem compreendidas por nós, pais.
Eu vejo, cada vez que eu vejo um comportamento alterado de uma criança autista, que eu vejo um comportamento alterado do meu neto, eu tenho muitas vezes dificuldades de reconhecer o que fazer. Então, quando nós desconhecemos o nosso filho, quando nós desconhecemos aquela criança autista, aquele adolescente autista, aquele adulto autista, nós simplesmente deixamos de auxiliar. E não conhecendo, eu não busco estratégias para minimizar, para prevenir os novos comportamentos. Então, todas as vezes que eu deixo de reconhecer o meu filho, que eu deixo de entender, que eu deixo de buscar conhecimento, eu estou sobrecarregando a criança autista. Quando os pais, quando eu e vocês buscamos suporte no conhecimento, nós estamos simplesmente beneficiando a criança autista. Isso é muito importante. Todas as vezes que eu busco os recursos de conhecimento, eu estou dando suporte de atendimento. Então, olha bem, conhecimento significa suporte no atendimento. A intervenção mais apropriada, diante desse descontrole emocional, dessa agressividade e outros comportamentos que se apresentam, tem uma ferramenta muito importante. Então, a primeira pista de hoje, a primeira foi conhecer a criança autista, conhecer o porquê desses comportamentos alterados. Agora, a segunda pista. Durante alguns dias eu tenho que marcar quais foram os comportamentos. Ai, professora, eu não tenho esse tempo, mas é necessário. Nós temos que ver o que aconteceu com essa criança por causa daquele comportamento. Ela amanheceu em crise. Eu tenho que anotar como é que foi a noite dela. O que aconteceu no dia anterior? Então, relatar, essa é uma ferramenta fundamental. Escrever, relatar tudo que antecedeu essa criança. Tudo que antecedeu. Por exemplo, vamos lá, uma criança que amanheceu em crise. O que aconteceu durante a noite? Houve alteração no sono? Ela teve alguma febre? Ela teve uma dificuldade de dormir? Qual foi a alteração que aconteceu? Não aconteceu nada. Então vamos ver o dia anterior. Ela dormiu no horário exato, ela teve dificuldades para dormir, ela veio de uma festa. Tudo isso são situações que eu devo anotar. E essa anotação, eu tenho que sempre pensar o seguinte: eu anoto para manter uma rotina da criança. Eu tenho que saber o que fazer para poder auxiliar a criança. Então, eu tenho que manter uma rotina visual. Isso é muito importante. Vamos lá. Falamos em 2 pistas, agora mais algumas coisas. Fale pouco. Eu vejo nós, pais, nós falamos muito. Olha, vem por aqui, sai ali, o que está acontecendo com você? Não. O que está acontecendo? Espere a criança responder. Não responder verbalmente, mas muitas vezes responder com comportamento. Fale pouco. Mantenha sempre uma resposta própria para aquela criança, mas aí aguardando a hora de falar. Fale pouco, utilize menos palavras, espere ele ouvir o que você está falando. Porque a criança autista, a dificuldade dela de comunicação é muito grande. Então, quando o pai, a mãe ou alguém da família fala com ele, ele vai demorar para poder responder. Quantas vezes eu vejo crianças que depois você pergunta para ela a respeito de uma situação, ela vai te dar uma resposta, às vezes horas depois. Por quê? Porque nós estamos lidando com uma criança que tem dificuldades de comunicação, de interação e, consequentemente, um comportamento alterado. Então, espere ele ouvir. Reforce os comportamentos adequados. Ele fez alguma coisa correta? Ele fez alguma coisa que você gostou? Ele fez alguma coisa que foi bom para ele? Elogie.
Mas não é aquele elogio, ai, que bom, que maravilha, que isso. Não, maravilha, que bom, meus parabéns. Mas elogie a criança os comportamentos adequados. Muitas vezes eu vejo pais simplesmente reprimir os comportamentos alterados, falar demais para os comportamentos alterados e na hora que ele realiza um comportamento adequado, não fala. E todas as vezes que você fala demais um comportamento alterado, você está simplesmente reforçando aquele comportamento. Então, e nós, como devemos ser diante de toda essa dificuldade desse comportamento? Nós devemos manter um controle emocional. Vou dizer para vocês, é fácil? Não, é desafiador. Não estou dizendo que é difícil, é desafiador. Nós, pais, somos aqueles responsáveis pelo desenvolvimento global da criança, nós temos que manter controle. Para tanto, devemos ter um controle emocional muito grande. Não estou dizendo que nós não nos descontrolamos, mas nós devemos, na maioria das vezes, manter um controle emocional. Tudo bem? E agora, quando nós estamos falando de comportamento, existem algumas ferramentas que são básicas. Primeiro, eu tenho que identificar por que aconteceu aquele comportamento alterado. Quais foram os agentes desencadeadores? Muitas vezes, a criança, ao pedir um brinquedo, nos remete à função de brincar. Então, você dá o brinquedo, tudo bem? Mas muitas vezes ela não sabe dizer que quer aquele brinquedo. Então, antes de dizer, ela mantém um comportamento alterado. E com isso, muitas vezes, nós que não vimos o que está acontecendo com a criança, ela desencadeia uma crise e muitas vezes nós reforçamos aquela crise. Precisamos definir, identificar quais foram os comportamentos anteriores, quais foram os agentes desencadeadores daquele comportamento. Então, olha bem, a criança quer brincar e não sabe qual é o brinquedo que ela quer. Para tanto, eu tenho que conhecer qual é o interesse da criança, o que a criança gosta de fazer, como ela brinca. Eu tenho que conhecer meu filho. Então, vocês estão vendo que às vezes eu quero tratar o comportamento, mas eu não sei quais os interesses comuns do meu filho, eu não sei como é que ele brinca, eu não sei como é que ele age, como ele interage com as outras pessoas, como ele interage com o meio ambiente e, para tanto, os comportamentos alterados se mantêm por um longo tempo, porque eu não sei definir o que está acontecendo com a minha criança. Então, mais uma ferramenta básica, eu preciso ver quais foram os comportamentos quais foram os agentes desencadeadores daquele comportamento. Continuando, vamos lá. Quando a criança joga fora objetos, quando ela trabalha ela joga, ela agride, todas as vezes que ela joga alguma coisa, todas as vezes que ela entra num processo de comportamento alterado, o que você deve fazer? Pensem um pouquinho. O que eu e vocês devemos fazer? Mudar o foco. Mudar o foco. A criança jogou e você diz, vai lá e pega aquilo ali. Você não deveria, você está reforçando aquele comportamento. Mas a partir do momento que ele jogou e você vê que vai desenvolver uma crise, antes de você corrigir a criança, você muda o foco. Olha aqui, veja este objeto que você gosta. Olha que maravilha que a mamãe fez, o papai fez, a titia fez, a vovó fez. Mude o foco. Claro que não é uma palavra mágica, eu mudo o foco e ele muda o comportamento. Não, mas é auxiliar. E, na maioria das vezes, isso realmente é um efeito e uma ferramenta fundamental. Então, todas as vezes que você vê um comportamento alterado, você deve mudar o foco de atenção.
Então, depois, mais tarde, se necessário, auxiliar a criança a pegar os objetos que ela jogou. Mas, em primeiro lugar, nós devemos mudar o foco da atenção. Então, vamos lá, pais e mães, tias, avós, o primeiro passo. Vamos lá. Quando eu vejo um problema comportamental do meu filho, eu tenho que explorar o desenvolvimento da minha criança. O que aconteceu num dia anterior? O que está acontecendo? Por que aquele comportamento alterado está incidindo, está ocorrendo sempre? Eu tenho que explorar. Então, a primeira coisa, até nós, por exemplo, você acorda com dor de cabeça, o que você pergunta? Você pergunta, o que será que eu fiz? Eu dormi direito? Eu comi adequadamente? Eu fiquei muito nervoso? Você busca, se você, que não é autista, você busca quais foram as situações que desencadearam a sua dor de cabeça. E a criança autista sabe realizar isso? Não. Ela tem dificuldades interacionais. Ela tem dificuldade de comunicar o que está acontecendo com ela. Ela vai aprender. Mas, para tanto, eu como pai, que estou trabalhando com a minha criança autista, eu preciso conhecer o desenvolvimento. Como é que está acontecendo? Por que essas alterações? Então, conhecer o desenvolvimento da criança. O que aconteceu num dia anterior, 2 dias anteriores? Então, tudo isso é preciso ser visto para quê? Para que a criança possa melhorar. Primeiro passo. Quando ocorreu a primeira vez aquele comportamento? Aconteceu a semana passada, mas eu não sei por que está acontecendo novamente. Então, eu tenho que começar a ver o comportamento, anotar realmente o que está acontecendo com a criança para que ela possa melhorar. Mas, às vezes, a criança está passando por uma situação de ordem de doença. Às vezes não é uma febre, mas é uma dor que ela não sabe definir, que a criança não diz, tá doendo meu braço, tá doendo minha garganta, a minha cabeça tá doendo. Então, eu preciso fazer. Observando o desenvolvimento da criança, eu preciso fazer uma investigação médica e saber também como está a dinâmica familiar. Às vezes aconteceu várias coisas durante a semana dentro da minha casa e que eu não percebi que isso alterou o comportamento do meu filho. Então, sempre que acontecer um comportamento alterado, o primeiro passo é reconhecer o desenvolvimento da criança e investigar o comportamento dessa criança. Investigar do porquê. E sempre investigar questões médicas. Investigar se a criança está bem neurologicamente, se a criança está bem na sua saúde e principalmente também, junto com a investigação médica, investigar a dinâmica familiar. O que será que está acontecendo dentro do contexto da minha família, no contexto de todos os familiares, das pessoas que eu visitei, o que será que aconteceu e que está acontecendo para alterar o comportamento? O problema melhorou ou não melhorou ou piorou? Muitas vezes melhora, você investiga, ele melhora e às vezes está piorando. É porque você ainda não identificou quais foram os agentes desencadeadores daquele comportamento. Então, olha bem, porque todas as vezes que você perceber com o desenvolvimento da criança e perceber quais foram os agentes desencadeadores, você vai estar simplesmente auxiliando a criança nos seus comportamentos alterados. Quantos pais que descobrem quem é seu filho, quais os agentes desencadeadores de um comportamento alterado, essa criança vai deixar de ser autista? Não, mas você vai auxiliar ela no desenvolvimento global. Vai auxiliar ela na comunicação, vai auxiliar ela na interação, na linguagem e vários outros fatores que são necessários para a melhoria do seu desenvolvimento. Tudo bem? O que mais que nós podemos observar?
Às vezes, algum tratamento que a criança está fazendo melhora ou piora o seu comportamento. Algum tratamento, alguma medicação que a criança está tomando para melhorar a sua sintomatologia da criança autista, ou às vezes alguma intervenção familiar, algo diferente que aconteceu, parece estar piorando ou melhorando o comportamento. Então, olha bem, devemos ser investigativos. Olha, pais, olha, familiares, nós temos que ser investigativos. Quem tem uma criança autista, quem tem um adolescente autista, nós sempre temos que ver o que acontece antes, o que aconteceu depois daquele comportamento, para poder intervir, para poder auxiliar. Quantas vezes, às vezes, a família leva a criança ao médico por causa dos comportamentos alterados, não muda, ou às vezes acentua aquele comportamento. Nós temos que voltar à área médica, ver, será que realmente aquele medicamento está fazendo efeito? Será que realmente aquele medicamento está na dosagem certa? Então, nós precisamos auxiliar a criança. Então, o que mais que eu preciso ser? Investigativo. Então, vocês estão vendo quantas ferramentas nós precisamos ter para auxiliar nosso filho com relação ao desenvolvimento dele, a melhoria desse comportamento alterado? Quantas coisas nós precisamos ser? Nós conhecemos a criança, nós vimos quem ela é, nós vimos por que da alteração desse comportamento, nós precisamos reconhecer os agentes desencadeadores, nós precisamos saber como prevenir, nós precisamos mexer na nossa dinâmica familiar, nós precisamos ver, investigar passo a passo do nosso filho. Todas as vezes que nós investigamos, nós estamos dando uma melhoria no seu desenvolvimento. Somos nós, pais, que conhecemos a criança. Às vezes tem pais que falam, isso não é minha responsabilidade, isso é responsabilidade da clínica que está atendendo, isso é responsabilidade da escola. Não. Essa investigação, essa melhoria no desenvolvimento, este compromisso que nós temos de relatar quem é nosso filho, somos nós. Somos nós que conhecemos nosso filho. E nós temos que ser investigadores. Que cada investigação minha, eu melhoro o comportamento do meu filho. Então fica a dica. Se eu quero melhorar um comportamento, eu tenho que ter uma ferramenta fundamental, que é a investigação. Espero ter ajudado e até nosso próximo encontro.